Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Um dos nomes teológicos que Deus possui, que Deus recebe, é o nome de tapeceiro. Por que tapeceiro? Bom, sabe aqueles tapetes grandes, bacanas, que geralmente ficam na sala de estar? Que tem uma belíssima estampa. Uma estampa ali bordada, com alguma imagem. Então, se você olhar esse tapete de cima, na sua parte de cima, que tem a estampa, que tem o desenho, a imagem, a ornamentação, você verá ali uma bela obra de arte, não é mesmo? Uma obra que alguém fez cuidadosamente. Tão bela que está ali, enfeitando a sala de estar ou outro local, por exemplo. Porém, meu irmão, minha irmã, se você pegar esse tapete e virá-lo, colocá-lo do avesso, ver a parte de trás do tapete, ao invés de você se deparar com uma bela imagem, uma bela ornamentação, uma bela estampa, na verdade o que você vai ver é um emaranhado de fios. Uma confusão total de fios para cá, fios para lá. Se bobear, você nem acredita que é o mesmo tapete. Porque, afinal de contas, de um lado tem uma bela imagem, do outro tem um monte de fios. Mas perceba, se você olhasse o tapete só nessa perspectiva da parte do avesso, dos fios emaranhados, você falaria que aquilo é uma confusão total, não é mesmo? Que não dá para entender nada, que não é algo bacana. Mas o tapeceiro sabe direitinho o propósito daqueles fios emaranhados. Porque se você virar do outro lado, ver a parte da frente do tapete, aí você verá uma bela imagem. Moral da história, por que Deus é chamado de tapeceiro? Porque Deus, ele vê absolutamente tudo. Ele vê toda a nossa história. Ele vê passado, presente e futuro. Ele vê aquilo que a gente não vê. Deus vê a parte da frente do tapete. E muitas vezes nós vemos só a parte de trás, só os fios bagunçados. Ou seja,
Muitas vezes algo acontece na nossa vida ou algo não acontece na nossa vida e nós achamos que estamos jogados à nossa própria sorte, que a nossa vida está uma bagunça, que não dá para entender nada. Mas, na verdade, Deus sabe direitinho o que está acontecendo. O que para nós pode ser fios emaranhados, para Deus é uma bela imagem que está se formando. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive, meu irmão, minha irmã, o tempo de espera. É o famoso tempo de Deus. Falar de tempo hoje em dia é bem mais complicado, porque, primeiro, o tempo virou um ativo. Ninguém tem tempo sobrando e todo mundo gostaria de ter mais tempo. Se fosse fazer uma votação, se as pessoas quisessem que o dia tivesse 48 horas ao invés de 24, o meu palpite aqui, essa votação ganharia de lavada para o dia ter 48 horas. Mas também tem um segundo fator. Além desse, do tempo escasso, da correria, tem o fato de que nós desaprendemos a esperar. Nós nos desacostumamos com a espera. Afinal, vivemos na era em que tudo é instantâneo. Se antigamente, para entrar na internet, você tinha que ficar ali no telefone com aquele barulhinho, né? Se antigamente você queria assistir um filme e você tinha que sair de casa, ir na locadora, ver se tinha o filme. E se não tivesse, você tinha que esperar o filme voltar, o DVD retornar, né? Se antigamente a espera fazia parte da nossa vida, o tédio fazia parte, o não fazer nada fazia parte, o estar offline era o normal. Hoje em dia não. Hoje em dia tudo se resolve num clique, na hora, num estalar de dedos. E é claro que eu não estou reclamando, né, de que as coisas serem rápidas, como uma internet rápida, por exemplo, seja ruim. Claro que não. É excelente. Mas o problema é se nós acharmos que tudo na vida tem que ser rápido, tudo na vida tem que ser na hora, instantâneo. Inclusive o agir de Deus. Esse é o problema. O fato de nós estarmos acostumados com a rapidez da nossa era, se nós transportarmos isso para Deus, para a Bíblia, para a espiritualidade, acharmos que Deus tem que agir na nossa hora também, no nosso tempo, rapidamente, aí isso pode nos gerar transtornos. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, tem o tempo dele. E o tempo de Deus tem vários propósitos, tem vários porquês. Um dos propósitos do tempo de Deus é nos ensinar algo. Às vezes Deus não nos deu aquilo que nós estamos pedindo, porque Ele quer nos ensinar algo. Quer um exemplo disso? O povo hebreu ficou 40 anos no deserto, após sair do Egito, rumo à terra prometida, conforme relata o livro do Êxodo. Ficou 40 anos num trajeto que, segundo alguns teólogos, duraria cerca de 1 mês, ou pouco mais do que isso. Então, enquanto eles não entenderam, não aprenderam o que Deus queria lhes ensinar, eles ficaram ali, andando em círculos no deserto. Então, sim,
o tempo de Deus serve para Ele nos ensinar algo. Mas também tem um outro fator. Você sabia que muitas vezes Deus nos faz esperar por algo? Não é só para nos ensinar alguma coisa, não, mas também para que o propósito dele se cumpra não apenas na nossa vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Vou te dar um exemplo bíblico. Olha só o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. A fala de um anjo para Zacarias, o pai de João Batista. Diz assim a Bíblia: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel tinham certa idade já. E o anjo fala para Zacarias que a oração dele tinha sido ouvida. Ou seja, Zacarias já orava há algum tempo por esse propósito de ter um filho. Talvez Zacarias orasse por isso a vida inteira. Porque como a Bíblia diz que eles já tinham certa idade, certamente Zacarias e Isabel oravam por um filho desde a juventude deles. Então, décadas orando por um mesmo propósito. Mas levou todo esse tempo para Deus enviar um anjo com a resposta: olha, agora sua oração foi ouvida. Você terá um filho e ele se chamará João. A pergunta é: por que Deus levou tanto tempo para responder à oração de Zacarias e Isabel? A resposta, direto ao ponto, meu irmão, minha irmã, é a seguinte: Zacarias e Isabel tiveram a oração respondida naquele momento, porque era naquele momento que João Batista precisaria nascer. Porque era naquele momento também que Jesus estava nascendo. Aleluia! E João Batista haveria de cumprir uma missão que era abrir o caminho para Jesus, que era anunciar a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era ser o amigo do noivo que anuncia a chegada do noivo. Se João Batista tivesse nascido lá na juventude de Zacarias e Isabel, ele não teria conhecido Jesus, não teria realizado a missão que ele realizou perante o Messias. Isto é, João Batista veio no tempo certo para cumprir o seu chamado. Percebe, meu irmão, minha irmã, que Zacarias e Isabel não tinham noção disso, não tinham noção de que um dia eles teriam um filho que cumpriria uma missão no ministério do Messias. Se perguntasse para Zacarias e Isabel se eles preferissem ter um filho com 20 e poucos, 30 anos, ou na idade que eles estavam, com certeza eles responderiam: olha, eu prefiro ter logo. Mas não, Deus os fez esperar a vida inteira. Porque esse Deus é o Deus tapeceiro, que ele vê o que nós não vemos. Deus via o que Zacarias e Isabel não viam, que era João Batista realizando uma grande missão. Se João Batista tivesse nascido mais cedo ou mais tarde, não teria João Batista. Pelo menos não o que nós conhecemos hoje. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não reclame
que Deus está demorando, que o tempo de Deus é difícil porque Deus demora, entenda o seguinte: Deus responde no tempo certo. E essa, entre aspas, demora de Deus pode ser, inclusive, porque Ele quer não apenas nos abençoar, como Ele abençoou Zacarias e Isabel com um filho, mas abençoar diversas outras pessoas através da nossa bênção, como João Batista foi um abençoador, não só para inúmeros no seu tempo, mas para nós até os dias de hoje, com o seu testemunho. Então, Deus não se atrasa nem se adianta. Deus age no tempo certo. Amém? Se você foi abençoado, edificado com essa mensagem de hoje, não esquece, deixe o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a mensagem a chegar até mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.